Eu queria trazer um tema aqui que foi também colocado há pouco pelo senador Assir Gugaz, porque trata-se da regularização fundiária dos estados da Amazônia Legal. E aí eu não posso deixar de registrar o meu agradecimento especial ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, na pessoa do ministro Patrus Ananias e do secretário nacional de regularização fundiária, o doutor Sérgio. Eles têm feito um trabalho muito importante lá no meu estado, buscando a efetivação da regularização fundiária, que é sonhada por toda a população do nosso estado, principalmente para os nossos produtores rurais, pelos nossos agricultores e pelos nossos indígenas, que também têm uma forte participação no setor produtivo do nosso estado. Então, eu queria iniciar agradecendo ao Ministério também do Desenvolvimento, ao Ministério do Meio Ambiente, na pessoa da ministra Isabela Teixeira, que, numa audiência que estivemos, a governadora Sueli Campos e o nosso senador Telmário Mota, solicitamos desses dois ministérios, Desenvolvimento Agrário e do Meio Ambiente, a elaboração de um trabalho conjunto com técnicos de todos os órgãos federais que estão relacionados às questões ambientais e fundiárias, para que discutissem e resolvessem a situação do nosso estado de Roraima. E essas negociações, essas articulações têm evoluído. Quase 90% das questões mais problemáticas estão sendo resolvidas, mas ainda falta um ponto, um ponto que é de extrema relevância, que é a definição da localização da unidade de conservação que o ICMBio pretende nas terras de Roraima. Então, eu queria colocar aqui que isso é uma prioridade do governo do estado e se constitui também uma das bandeiras do nosso trabalho de parlamentar aqui no Senado Federal. O debate ocorreu sobre a questão da regularização das terras no estado na Câmara Técnica de Destinação e Regularização de Terras Públicas Federais na Amazônia Legal, fórum que tem desempenhado importantíssimo papel no processo de gestão fundiária da região amazônica. Faço aqui um registro histórico. Em toda a luta pela regularização das terras, foi um marco importantíssimo a Portaria Interministerial 369 de 2013, dos Ministérios do Meio Ambiente e do Ministério do Desenvolvimento Agrário, para a formação da Câmara Técnica de Destinação e Regularização das Terras Públicas Federais na Amazônia Legal. Então, essa portaria interministerial, que foi criada pelos dois ministérios, ela está sendo de extrema efetividade. E seu objetivo é dar celeridade à destinação e regularização das glebas públicas federais ainda não destinadas na Amazônia, visando a redução do desmatamento ilegal na região. Esses objetivos vêm sendo cumpridos, com avanços significativos para a população do nosso estado. Vem mobilizando com eficiência representantes do Ministério do Meio Ambiente, do Desenvolvimento Agrário, do INCRA, do Serviço Florestal Brasileiro, do ICMBio, da FUNAI e Centro Gestor de Sistema de Proteção da Amazônia. Todos esses órgãos afins em relação à proteção do meio ambiente e à regularização fundiária estão em uma sintonia para resolver a questão das terras do nosso estado. Houve, assim, um diálogo significativo em relação à destinação dessas terras. A comissão tornou-se, assim, um importante instrumento para o compromisso do governo federal em garantir as condições para o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal. Estabeleceu-se um debate produtivo que conseguiu destravar o processo de regularização fundiária em Roraima com a correta destinação das áreas federais na região. Seu principal efeito é permitir que os produtores rurais do estado tenham mais segurança jurídica e condições de acessar as políticas públicas voltadas para a agricultura familiar. Quando o agricultor tem a propriedade regularizada, passa a ter acesso a todas as políticas federais para o desenvolvimento rural. É o que conduz à nossa meta de melhoria da qualidade de vida no campo em nosso estado. Graças às articulações da Câmara Técnica, de que participam órgãos do governo de Roraima, como o Iteraima, o IACT e a Secretaria de Planejamento, com a coordenação da governadora Sueli, e o governo federal,
estão nas negociações, evoluindo de forma muito positiva. Podemos afirmar, senhor presidente, que a grande maioria dessas questões já estão resolvidas, eu diria 90%. Permanece, porém, em discussão temas relevantes como a criação e localização do Parque Nacional do Lavrado. Percebemos hoje em nosso estado, principalmente com os agricultores que vivem na região, uma grande preocupação com essa proposta do Instituto Chico Mendes de criar uma unidade de conservação dentro de uma área extremamente produtiva, onde existem agricultores que já estão lá produzindo e que têm o título definitivo das terras há mais de 100 anos. Então, é uma questão extremamente relevante para os produtores rurais do nosso estado, em especial para esses produtores que vivem na região de Bonfim, onde o ICMBio pretende criar essa unidade de conservação. Existe uma equipe técnica que está indo passar 4 dias lá em Roraima, conhecendo essas duas localizações, da Serra do Tucano e da Serra da Lua, para que se possa efetivamente conhecer essa região, e o governo do estado, com o nosso apoio, está oferecendo uma outra proposta de instalar essas unidades de conservação numa unidade onde já existe terras indígenas e que tem, nesse espaço da terra indígena de São Marco, todo um bioma do lavrado, que é o que se quer preservar, é o que o ICMBio quer preservar, o bioma lavrado. Na terra indígena de São Marco, na região de Pacaraima, já tem. Então, nós queremos a destinação da localização dessas unidades de conservação dentro da terra indígena São Marco. Porque Roraima já tem mais de 50% de suas terras destinadas a áreas de unidade de conservação e a unidades indígenas, a terras indígenas. Então, a região cogitada para a implantação do parque situa-se na Serra da Lua, município de Bonfim. Trata-se de uma área que trabalham há mais de um século pequenos produtores e agricultores que se sustentam com a sua produção e que têm participado fortemente do fornecimento de gêneros alimentícios para o nosso estado. Lá é uma região que é considerada o berço da pecuária de Roraima. O governo do estado propõe que se opte na escolha de uma região para o parque pela terra indígena São Marco, como já disse. Na área de São Marco já existe a característica de lavrado e se pode abrigar a nossa unidade de conservação com dupla afetação. Dupla afetação é terra indígena e unidade de conservação. Nas primeiras negociações, representantes do Instituto Chico Mendes reconheceram que as áreas propostas pelo governo de Roraima são representativas do ponto de vista ecológico e turístico. Resistem, porém, à dupla afetação. Apesar disso, a sobreposição entre terras indígenas e unidades de conservação tem como base decisão do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da terra indígena Raposa Serra do Sol. Conforme registrou o ministro Aires Brito, há perfeita compatibilidade entre meio ambiente e terra indígena, ainda que estas envolvam áreas de conservação e de preservação ambiental. Essa compatibilidade é que autoriza a dupla afetação sob a administração do órgão de defesa ambiental. Palavras do ministro Aires Brito. E eu aqui defendo a proposta apresentada pelo governo estadual por entender que é indispensável respeitar os agricultores que se estabeleceram há tanto tempo na região de Serra da Lua. Entre esses pequenos agricultores, há aqueles que estão lá há mais de um século, seus familiares, seus filhos e seus netos. Senhor presidente, Roraima é um dos estados brasileiros que mantém um mais elevado grau de proteção do meio ambiente. Conta hoje com 54,75% entre unidades de conservação e terras indígenas, mantendo-se ainda uma reserva legal de 50% do restante, de acordo com as normas do Código Florestal. Roraima preserva nada menos do que 85% do seu território.
Reconhecendo, senhor presidente, essa condição, o Ministério do Meio Ambiente concordou com a proposta que fizemos de introduzir uma norma específica no Código Florestal. Eu mesma levei essa proposta para a ministra Isabela Teixeira, que concordou com ela e nos ajudou a construir uma solução para o problema. Com a receptividade do relator, o senador Jorge Viana, conseguimos a adoção desta norma, que é hoje o parágrafo 5º do artigo 12 do Código Florestal. Determina esse dispositivo que o poder público estadual, ouvido o Conselho Estadual do Meio Ambiente, poderá reduzir a reserva legal em até 50% quando o Estado tiver zoneamento econômico e ecológico aprovado e 65% de suas terras preservadas em unidades de conservação e terras indígenas. É uma exceção mais do que justa ao padrão de 80%, senador, de preservação para o imóvel situado na área de floresta. Então, eu tenho uma grata satisfação de dizer aqui que lutei muito para incluir no Código Florestal a redução da reserva legal de 80% para 50% nos estados da Amazônia Legal, em que tem mais de 65% das suas terras preservadas. Então, por isso que defendo que a proposta do governo do Estado, que vai adicionar uma área de 9,72% nas áreas protegidas. Dessa forma, excluindo as áreas de reserva legal, as áreas inaptas para a agricultura e os centros urbanos consolidados, restará a Roraima, senhor presidente, menos de 10% de seu território para o desenvolvimento da agricultura produtiva. Mesmo assim, senhor presidente, mesmo assim, com esse dispositivo que conseguimos aprovar no Código Florestal, nós vamos disponibilizar mais 150% de terras para a produção em nosso estado. Eu acho que isso foi um momento importante e histórico para o desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Concedo uma parte. Do presidente, eu gostaria de conceder uma parte, com a compreensão. Aqui não tem a nosso senador Telmário Mota. Obrigada. Senhora presidente, primeiro eu quero agradecer ao presidente e também, claro, que ele não está abrindo exceção para mim, porque aqui eu tenho visto várias exceções nesse sentido. Se eu não recebesse essa exceção, eu me senti discriminado. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência e fiz esse esforço de vir aqui, que, sem nenhuma dúvida, senadora Ângela, hoje o nosso estado de Roraima, se não for resolvida essa questão fundiária, que foi afundada na última gestão do PSDB, de 6 anos, junto com o PMDB, afundaram. E eu vi Vossa Excelência falando da questão da área que eles querem, tem pretensão, que é uma área da área dos lavrados, que eles querem, o Parque do Lavrado. O Parque do Lavrado é uma proposta da atual presidente do SEBRAE, que é a filha da prefeita de Boa Vista, e ela inviabiliza, sem nenhuma dúvida, uma das áreas mais produtivas para o setor da pecuária no nosso estado. Roraima não aguenta mais esse tipo de demarcação. Então, a proposta de Vossa Excelência, o trabalho empenhado que Vossa Excelência vem fazendo, sem nenhuma dúvida, é a salvação e a redenção do setor primário e produtivo do nosso estado. Eu quero parabenizar Vossa Excelência, que tem diuturnamente se debruçado sobre essa causa, não tem faltado esforços para que Roraima possa se libertar, dessa questão que se arrasta por anos e anos e anos. Roraima que já pagou quase todas as dívidas do Brasil, na questão indígena, nas questões florestais, e Vossa Excelência tem levantado a sua voz, o seu trabalho, e junto com a governadora, e agora possivelmente com a presença da ministra, vai ser um passo importante, para definir essas questões dessas áreas de reservas e fazer se sobrepor a área indígena com esses parques lavrados. Se o Parque do Lavrado for permanecido ali como que é hoje, a CNBio, e como foi a proposta da Luciana Surita, Roraima estará totalmente destruído e a Serra da Lua, os locais não sabem fazer, que todo mundo conhece, do qual nós estamos falando, será uma parte extremamente prejudicada. Então, vim aqui hoje fazer esse registro, porque é uma bandeira que Vossa Excelência tem se agarrado
principalmente no início desse ano, e eu tenho certeza que vai lograr êxito, porque o seu empenho é muito grande e a compreensão das autoridades competentes tem sido justa. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigada, senador Teomário. Vamos contar com a sensibilidade da ministra Isabela Teixeira na próxima semana, onde estaremos em uma audiência com ela para levar essa nossa proposta. E nós esperamos que a ministra, que é conhecedora da situação fundiária, que com a ministra Isabela Teixeira tem conhecimento da situação fundiária e ambiental de Roraima, ela possa se sensibilizar e nos ajudar a aprovar a proposta encaminhada pelo governo de Estado de mudança da criação do Parque Nacional do Lavrado para a região de São Marco, terra indígena de São Marco. Senhor presidente, muito obrigada pela tolerância do tempo, era isso que nós tínhamos a registrar nesse momento no Senado. Obrigada.